meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal. Eu espero que você goste. E antes de tudo, eu queria muito agradecer pela sua companhia aqui no vídeo. Muito obrigada por fazer parte aqui do canal. Eu sei que pra você é só mais um vídeo, mas pra mim é tipo assim, mais uma visualização. E isso me deixa muito feliz, de verdade. Me impulsiona muito a estar melhorando, a buscar melhorar, né? E a estar produzindo esse conteúdo aqui pro canal. E antes de tudo, eu queria muito dizer que eu tô super cansada, então às vezes eu vou falar assim de um jeito tão cansada, mas é porque a minha vida ultimamente tá muito corrida e eu queria estar produzindo produzindo em alta escala, como eu tava fazendo no início, mas agora eu não consigo. O meu psicológico tá bem ferrado ultimamente. Mas é isso. Beijo e bora pro vídeo. O nome da nossa primeira quip é A Velha Riqueza de Sempre. Eu vos declaro marido e mulher. Nesse momento eu senti que era o momento mais feliz da minha vida. Eu estava realizando o meu sonho e eu só desejava não acordar. Eu queria muito que todas as pessoas que eu amasse estivessem aqui. Elas não estão. O que me deixa um pouco triste, mas tudo bem. Hoje eu tô casando com a pessoa que eu escolhi amar. Não foi fácil para que a gente pudesse ficar juntos, sabe? Eu não me sentia merecedora dele e eu, quando o conquistei, senti que eu tinha ganhado na Mega Sena. E não digo na Mega Sena pelo fato dele ser um homem bem mais velho e rico. Não digo por isso. Eu digo realmente pelo amor que eu sentia por ele. E nessa questão assim, dele ser mais velho e rico, era um problema a certa parte. Porque eu sentia que apesar de muitos ali, na minha cerimônia, estarem muito felizes por mim, por eu estar casando e pela pessoa que eu escolhi, também tinha muitos olhares assim pesados. Olhares em que estavam ali apenas me julgando. Eu acho assim tão interessante que eles me olhavam como se eu fosse interesseira, como se eu só estivesse casando pelo dinheiro. Mas e o meu marido? Não que eu quisesse jogar assim toda essa energia ruim pra ele, mas porque as pessoas julgam apenas a mulher por estar casando com um homem mais velho. Porque não julgam também um homem por ele estar casando com uma pessoa bem mais velha e bem, poderia ser filha dele. Eu acho tão assim, não sei nem explicar. Hoje é tão difícil você ver uma pessoa mais velha casando com uma outra pessoa da sua idade. Geralmente os homens só casam com mulheres novas. E isso se dá muito ao dinheiro. É real, mas não era o meu caso. Eu realmente amava o meu marido. E aquela situação deixou o meu coração assim, bem triste. Mas eu não queria demonstrar isso para o meu amado. Inclusive, depois da gente se casar e se mudar para aquela mansão que era dele, o que com o tempo foi se tornando o meu lar. Com o tempo eu comecei a me acostumar, não com a vida de luxo, mas com a vida de casada. Eu fiz um curso e, consegui fazer um curso de cuidadora, sabe? E eu amei, eu descobri que aquela era a minha paixão. Eu não só fiz pra cuidar do meu marido, mas também com a intenção assim de ser independente. Eu digo isso porque, infelizmente, nós tivemos um acordo pré-nupcial e isso me deixou assim tão triste. Vocês não imaginam o quanto isso mexeu comigo. Não pelo dinheiro. Eu já disse que não casei com ele por isso, mas por ele, não ter confiança em mim. Eu achei isso muito desrespeitador e eu fiquei abaladíssima.
Mas eu não decidi, mas eu decidi, mas eu decidi que isso não ia, bem, interferir no meu casamento. Se ele não confiava em mim, eu ia conquistar a sua confiança dia após dia. E foi por isso também que eu fiz o curso de cuidadora para que eu pudesse cuidar do meu amado. Eu lhe acordava com vários beijos, carinho e me esforcei muito, muito mesmo para que a gente desse certo. E para que a gente, sabe, pudesse viver uma vida feliz. E eu acreditei que realmente a gente estava vivendo uma vida feliz, porque eu me esforçava tanto, mas eu me esforçava de uma forma que eu não conseguia ver, que eu mesma colocava uma venda nos meus olhos. Porque com o tempo ele começou assim, sabe, não, tinha umas atitudes que eu não gostava, mas ele era meu marido e, bem, a gente ia se ajeitar com o tempo. E uma delas foi que um dia eu cheguei em casa depois do meu trabalho e ele disse que eu estava com cheiro de velho. Juro. Eu não quis nem sequer assim dar atenção ao que ele estava falando, porque a conversa ia se prolongar tanto que chegaria assim a ter brigas, sabe? E não era o que eu queria. Eu queria muito ter paz, porque o meu dia estava sendo muito cansativo depois que eu comecei a me dedicar aos idosos. Então eu só queria ter paz, não queria outra coisa. E aí teve outras ocasiões em que fui muito, não se diz constrangedora, eu diria irritante, eu não sei, desestimulante. Eu acho que essa palavra pode-se dizer que é a correta. Foi muito desestimulante, sabe? Mas como eu falei, eu sempre ia relevando e relevando. Ele não era um marido ruim, então, tudo bem. Uma certa vez também, como temos muitos empregados em casa e, bem, todos são jovens, eu comecei a notar que a nossa cozinheira, a Daisy, ela estava usando roupas muito justas. E antes ela não fazia isso. Ela sempre tinha um poste, sabe? Ai, eu juro que eu não sei o porquê, mas o meu nariz aqui assim por fora tá coçando tanto. Enfim, voltando, Daisy ela sempre tinha um porte assim de uma... Como é que eu posso falar, gente? Fugiu totalmente. Bem, ela se vestia adequadamente, sabe? Ela nunca tinha vestido roupas ousadas e nem esse tipo de coisa, o que eu gostava muito, porque apesar dela ser muito bonita, ela me deixava um pouco enciumada, porque assim, ela era muito bonita e eu passava o dia fora de casa, e todas as vezes quando eu saía, ela decidia arrumar a casa. E isso me deixou assim, uma pulga atrás da orelha. Só que um dia eu disse, querida, tenha modos, se organize, não precisa vir com esse tipo de roupa. Nós podemos até, sabe, colocar um uniforme mais folgadinho, porque sua roupa tá muito justa, muito sexy. E eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, eu recebi uma ligação que foi assim, o ápice. Era gritaria e toda a conversa, tudo que ele havia falado, né, que era o meu marido que estava ligando, tudo aquilo se resumia em desconfiança. Ele usou essa palavra várias e várias vezes e eu fiquei assim, nossa, eu devo estar louca. O meu marido, ele nunca me deu motivos, então eu acho que isso é coisa da minha cabeça, sabe, sempre relevando, sempre procurando desculpa. Eu acho que esse é o erro de toda mulher, porque a mulher ela vai vivendo e vai vendo que não tá legal, mas ela fica dizendo, ai, mas ele nunca me deu motivo, sabe, e isso
vai dando mais ainda motivos, mais ainda, sabe, pra que a pessoa comece a te humilhar. E foi o que aconteceu comigo. Ele não deixou eu despedir ela, o que eu teria feito facilmente, porque, bem, ela foi fazer picuinha, né, pro meu marido, e o meu marido veio com todo aquele furacão em cima de mim. E eu ainda estava trabalhando, o que me deixou mais irritada e triste, e todas essas emoções, assim, sabe, que a gente sente quando é extremamente repreendida e ainda fazendo com que você perca a sua razão. Porque eu sabia que eu tinha razão. Uma empregada não tem que estar se exibindo as suas curvas, sabe? E era o que estava acontecendo lá em casa. E como eu falei, ele não deixou eu despedir ela. Como ele não deixou eu despedir ela, ela acabou virando-se contra mim, vamos dizer assim. Eu já nem comia mais em casa porque o olhar daquela mulher, bem, fazia meu coração gelar, e eu pensava só uma coisa: se eu comer essa comida eu morro. Porque era bem provável que ela envenenasse a minha comida. Ela me olhava com tanto ódio. Se ela me olhava com tanto ódio assim, se ela não gostava de mim só porque eu falei pra ela ter mais postura, que ela saísse. Mas bem, sabemos que tinha um acordo prenupcial e eu não tinha comando em nada na minha casa. E então, um dia eu fui pra casa depois do trabalho, eu tava assim, exausta. Eu tava exausta psicologicamente, do trabalho, do casamento, porque eram pequenas coisas, mas que ficavam ali martelando na minha cabeça, sabe? E ia se juntando uma coisa com a outra, sabe? Todas aquelas picuinhas e brigas, eu sempre mantendo a postura e ele sempre despejando todas as coisas em mim. Então eu ficava assim, bem abalada, principalmente quando eu tinha que voltar pra casa. Porque eu amava o meu marido e me esforçava muito. Mas eu ficava me perguntando, sabe, me questionando se realmente valia a pena continuar com tudo aquilo. Mas eu amava. E apesar de eu sentir que ele estava distante de mim quando eu cuidava dele e nos momentos, sabe? Eu sentia sempre que, bem, ele não me amava mais. E eu fui descobrir da pior forma. Eu cheguei em casa e estava tudo bagunçado. Tudo bagunçado. E assim, muitos empregados e uma casa bagunçada não faz o menor sentido. Quando eu fui na cozinha, eu comecei a ouvir coisas, assim, absurdas. E eu já comecei a imaginar, eu já sei o que está acontecendo aqui, eu só vou para confirmar. E a cada passo, esses barulhos ficavam ficando assim, ficavam mais nítidos, sabe? Mais altos. E eu ficava tentando assimilar, sabe? O que? Eu ainda me pergunto por que eu fiz isso. Quando eu abri a porta, eu dei gritos e gritos, porque era o meu marido. E era a Daisy que estava em cima dele. Era uma imagem difícil de assimilar. Meu marido estava amarrado e ela cavalgando em cima dele, sabe? Eu fiquei pasma e gritei horrores. Eu acho que foi a primeira vez que eu cheguei a gritar mesmo, assim, enlouquecer, e tava tudo ótimo. Era engraçado porque tava tudo ótimo pra eles, porque eles continuavam com tudo aquilo. Eu ficava surtando dentro de mim, eu ficava eu não deixava que aquelas emoções se prendessem a mim, eu soltava tudo. Chegou um momento de eu estar tão furiosa, tão estressada com tudo aquilo, porque parecia que eles estavam tendo prazer em me ver surtar ali, sabe? Era como se... eu não sei nem explicar. Era como se eu estivesse estimulando mais ainda aquela cena escrota. E aí eu peguei meu salto, eu não sei nem o que eu tava naquele momento, se era salto, tênis, o que era, e joguei neles. A garota assim desceu do meu marido e correu
para onde ele estava, porque ele estava todo amarrado e ela desamarrou ele e tudo e ela correu para cima de mim. Quando ela correu para cima de mim, eu super reagi, só que não deu tempo, porque ela me agarrou e ele começou assim a me estapear toda. E eu só consegui imaginar, meu Deus, eu me coloquei aqui. Por quê? E aí eu acordei no hospital e eu fiquei lá vários e vários dias. Quando eu contei pra polícia, não fizeram nada. Quando eu acionei um advogado, que eu procurei, né, pra falar sobre tudo que tinha acontecido, acredite, ele sumiu. E aí eu comecei a deduzir, quem tem dinheiro sempre vai dar certo. E comecei a pensar também, né, que não ia dar certo eu ficar ali. Eu teria que sair e ir embora, porque ficar no mesmo estado que ele não ia adiantar nada. E então eu fui. Mas durante todo esse tempo, vinha alguém tentando me matar. E era amando dele. Eu fiquei assim, incrédula, sabe? Todas as vezes que isso acontecia, eu ficava me perguntando como eu me casei com uma pessoa dessa. Como eu amei alguém assim. Como? Por quê? Por quê? Porque, que ódio. E aí foi isso. Passou-se 10 anos e eu já estava formada. Eu fiquei tão feliz. Eu já estava formada, fiz faculdade de medicina, mas eu ainda cuidava dos meus idosos. Eu sempre disse que eu era especialista, sabe, nos idosos, nos cuidados e todas essas coisas. Porque assim, eu amava, não tinha outra coisa que eu mais amava do que cuidar deles. E aí eu já me casei, tenho filho, e meu marido e o meu filho super compreendem a minha paixão. Não se importa se eu viro à noite, essas coisas, cuidando dos idosozinhos. Não. Eles estão super compreensíveis. E hoje eu encontrei realmente a felicidade. Hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas hoje eu tive que ficar no hospital. Tive que cuidar de um idoso que teve uma parada cardíaca. Ele foi levado pro quarto e, bem, tava em situações assim, críticas, sabe? Críticas. Ele não conseguia falar e eu fiquei assim, muita pena mesmo que, bem, que só isso acontecesse com ele. Ele ficou apavorado quando me viu e quando eu falei pra ele que agora eu poderia me vingar dele. Cara, essa creepy não é um horror, não é nada. Eu achei só uma história, tipo uma fofoquinha. Mas eu amei ela, porque ela é, assim, maravilhosa. Ela tirou um conceito muito... Eu fiquei mexendo no nariz, porque por algum motivo tá coçando, mas só o nariz. Eu achei ela muito gostosinha, porque assim, ela... Como é que eu posso explicar? Ela pega um conceito, uma coisa que já tá cravada nas pessoas atualmente, que é a questão de que um homem mais velho só se envolve com uma mais nova, assim, por... Como é que eu posso falar? Não é por interesse, né? Porque o interesse vem dela com ele, que é o que as pessoas pensam. Por ele com ela é mais como assim, conveniência. Exatamente. E que a menina se envolve com o mais velho, assim, a menina entre aspas, né? A mais nova, a mulher jovem, se envolve com um homem mais velho, assim, por interesse. É o que o povo já tem cravado no psicológico. Eu achei super interessantíssimo isso, porque às vezes nem é, gente. Tipo, às vezes a pessoa realmente gosta. Só que aí, como nesse caso, o cara era um escroto. Um escrotíssimo. E eu achei tudo que... Assim, tudo e ao mesmo tempo fiquei me perguntando. Porque lembra que ela vai embora, não fica nem no mesmo estado? Ela vira, tipo, como uma especialista, né? Ela diz que gosta de se chamar de especialista. Vai que ela realmente tenha ganhado fama, virado uma especialista em cuidados com os idosos. E aí, 10 anos depois, o cara vai atrás dela, sem saber que é ela,
pra ter os cuidados dela, porque tá ali, né, na velhice, entre morre e não morre, vai e não vai, inferno ou céu, enfim. E aí encontra ela e ela faz essa surpresinha pra ele. Ou ela volta, né, tem muito essa questão, ou ela volta pra mesma cidade que ele. Eu fiquei me perguntando muito isso, sabe? Porque ela disse que foi embora, porque ele tentava matar ela, mandando várias pessoas pra matar. E como ela sobreviveu, também tem isso, né? Eu fiquei me perguntando muito durante essa creep, como ela sobreviveu. Ou ela fez Karate Kid, sabe? Porque ela não falou, né? Tipo, se por exemplo, o meu marido me salvou de uma tentativa de assassinato, e aí eu me apaixonei, papapá. Ela não falou nada disso. Ou, por exemplo, eu aprendi a me defender, né? Com algumas coisas. Ou ela sempre foi uma cagona e os caras sempre desistiram de matar ela. Não sei. Ficou muito vago. Ficou bom, mas ficou vago. Essa parte aí dele tentar matar ela várias vezes, eu teria tirado da história porque ficou assim, sem... Como é que eu posso falar? Sem um tempero, sabe? Sem informação completa. A mesma coisa acontece com ela que ela disse que vai embora. Ficou também sem um tempero, porque ela vai embora, não fica nem no mesmo estado e aí eles se reencontram. E tipo, nem se reencontram porque ele nem tá bem, né? Se reencontra porque ele tá mal. E aí vai pro mesmo hospital que ela, sendo que tem vários outros. Não sei. Não sei dizer. Mas o que você acha? Comenta aí. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque eu gostei muito de fazer essa interpretação. E ó, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!